É isso, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso primeiro podcast. Agora sim, eu posso dizer que é o podcast, né? A gente acostumou tanto, né? Eu disse que esse canal seria um canal diversificado. Nós teríamos aqui vários temas, inclusive hoje nós vamos falar aqui de um tema muito polêmico daqui a pouco. Quero aproveitar aqui que está comigo, também apresentado do meu lado hoje, Levita Giovanni, que sempre vai estar conosco aqui algumas vezes, né? Mas hoje nós vamos estar aqui fazendo uma entrevista diretamente com ele, né? O Levita Giovanni, que eu carinhosamente o apelidei de Zezé de Cristo, né? Ele vai estar daqui a pouco também trazendo uma palhinha para nós aí. Eu tenho certeza que você vai gostar aí. Por que eu o apelidei de Zezé de Cristo? Porque ele me lembra muito, né, o cantor secular Zezé de Camargo, né? Muito tempo atrás, no início da sua carreira, e o timbre de voz dele, a bandeira que ele puxa, por isso eu o apelidei carinhosamente de Zezé de Cristo. Mas depois você vai me dar razão. Depois eu quero que você escreva aí no seu comentário, aí abaixo aí desse vídeo, para ver se é algo meu, né? Se isso é só meu, ou se você concorda que, de alguma maneira, ele traz ali, ou lembra, né? Assemelha-se ao Zezé de Camargo. Mas nós estamos iniciando esse vídeo, né? Hoje, esse podcast do nosso canal Aprender e Ensinar UD. É sempre importante eu estar frisando para você que é importante você escrever no final UD, porque há outros canais também com o nome Aprender e Ensinar. Mas Aprender e Ensinar UD é somente o nosso canal. Inclusive, eu já quero pedir aqui, vamos fazer uma enquete, né? O que você acha? Algumas pessoas próximas me procuraram, a gente conversando, trocando algum diálogo, pediu para, ao invés de eu colocar esse nome grande, colocar o nome, meu nome mesmo, né? Marcelo Antônio, canal Marcelo Antônio, ou alguma coisa nesse sentido, para ficar uma coisa mais fácil de identificação. Deixa aí nos seus comentários, ou então, você que tem acesso a nós, né, nos mande uma mensagem, né? Vamos fazer uma enquete aí, você que está ouvindo esse vídeo. Hoje nós estamos aí praticamente com 25 dias já de canal, né? É o nosso quarto vídeo, se não me falha a memória, o nosso primeiro podcast, já o quarto vídeo, e nós já vamos completar os 50 inscritos. Eu já quero agradecer a você, porque é motivo de muita alegria, né? A gente alcançar 50 inscritos, né, ô Levita Giovanni? Hoje a gente vê aí pessoas que têm muitos anos de estrada, e a gente sabe que não é da noite para o dia que a gente alcança aí uma quantidade de inscrito, né? E nem de visualização. Mas como eu disse, tenho falado aqui desde o primeiro programa que nós aqui fizemos, que o meu intuito não de alguma maneira, agradar ou desagradar a todos. O meu intuito aqui é poder, de alguma maneira, né, interagir com as pessoas que gostam daquilo que nós gostamos e compartilhar conteúdo com você, né? Lógico que é importante o seu like, é importante você estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as notificações, mas muito mais importante é você estar ouvindo e você gostar desse conteúdo. Então, eu já quero aqui apresentar o nosso Levita Giovanni. Quero deixar ele apresentar aqui quantos anos ele tem. Vamos lá, eu já vou perguntando logo, ele vai respondendo. Levita Giovanni, quantos anos? Você fala seu nome completo e a sua idade aí. Meu nome é Giovanni Fernandes, tenho 28 anos. Casado, solteiro? Casado. Pai ou não? Por enquanto, não. Ainda não, né? Ainda não. É isso aí, o Levita Giovanni, Zezé de Cristo, né? Eu vou chamar assim daqui para diante, nosso Zezé de Cristo, né? Eu quero aqui falar por ele, né? Ele, para a glória de Deus, né? Já vai completar 7 meses de casado, né? Isso. É muito importante, né? E vai bem o casamento? Tá indo bem, graças a Deus, né? Com Jesus é tudo diferente, né? E eu queria já iniciar aqui esse podcast, esse debate aqui, ou essa conversa, esse diálogo nosso, e não deixando aqui você esquecer para ficar até no final desse vídeo, porque daqui a pouco eu vou dar a minha opinião a respeito de um caso polêmico que está aí nas redes sociais essa semana, né? Vou falar o que eu penso, né? E também quero aqui compartilhar com o Giovanni, eu ouvi dele aqui, com o Zezé de Cristo, o que ele também pensa a respeito desse assunto. Mas antes, eu quero, já que está perguntando aqui para o Levita Giovanni, para o Zezé de Cristo, como que começou, né, esse amor aí pelo louvor, né, principalmente pelo louvor sertanejo. Por que o louvor sertanejo? Aonde começa e o porquê? Bom,
Para começar, eu quero agradecer aqui o convite pela entrevista, Pastor Marcelo. E desde criança, eu sempre sabia dentro de mim que tinha um desejo muito grande através do louvor. Eu via outras pessoas subindo no altar da igreja para poder cantar. Eu olhava, quando eu olhava aquelas pessoas ali cantando na igreja, até mesmo na TV, aqueles cantores cantando, sabe? Onde eu passasse tinha uma música tocando ali que chamava minha atenção. Eu podia até passar direto, mas eu parava, ficava ouvindo, admirando, sabe? Admirando. E quando eu via as pessoas Isso antes de você ser crente, antes, entendeu? quando eu via as pessoas cantar na igreja, eu assistia, imaginava como se fosse eu lá, sabe? Ó, Eu ficava sonhando, vendo aquela pessoa lá, sonhando acordado. Não, um dia vai ser eu ali. Aí até que um dia eu estava buscando do Senhor, orando a Deus, conversando até com a minha mãe assim. Até que um dia um pastor meu me fez a pergunta: Giovanni, você gostaria de receber uma oportunidade hoje para poder cantar, nisso o pregar? tempo passou, É, você se tornou um cristão e você na igreja, isso, aí seu pastor te fez o convite. isso. Entendi. Graças a Deus aí, depois dessa pergunta, sabe, eu me preparei, saiu o louvor. E no começo, assim, fiquei com uma vergonha, sabe? Porque eu nunca tinha ganhado a oportunidade para cantar, mas eu preparei um louvor o dia inteiro ensaiando aquele louvor ali. Aí, quando chegou a hora de ganhar a oportunidade, eu me lembro, foi um culto de jovens, a primeira oportunidade que eu ganhei para poder cantar. Aí, quando eu cantei, parece que já tinha cantado muito tempo já, sabe? Mas parece que já estava dentro de mim já o desejo, sabe? Aquela chama. Eu me senti assim, renovado, como se tivesse carregado pela palma da mão do Senhor, assim, sabe? Aí desde esse dia nunca mais. E o gênero, no caso sertanejo, por que o sertanejo? Pelo fato, parece que você, né, cresceu numa cidade pequena, né, uma cidade É. pacata, tem a ver com isso? Ou outra coisa te influenciou para você ter o desejo ou gostar mais, né, do estilo sertanejo, no caso? Então, eu cresci numa cidade interior, como lá na comunidade onde eu moro lá, é uma pequena vila, né? E também por me inspirar muitos em duplas sertaneja evangélicas, sabe? Aham, Que me trouxe essa inspiração de hoje seguir na música sertaneja. entendi. Então, de alguma maneira, Hum. daí veio a sua inspiração, né? Isso. Eu também confesso, né, eu acredito que quem é mais próximo de mim, ele já sabe que eu também, o meu gênero musical é o estilo sertanejo, né? E isso faz com que, de alguma maneira, eu tenha uma ligação maior com Zezé de Cristo, né? Inclusive, a gente até tentou aí, de alguma maneira, fazer uma dupla, né? Não tivemos muito tempo ainda, mas eu até falei para ele que a gente, em algum momento, vamos estar ensaiando aí para a gente estar apresentando, quem sabe aqui no nosso podcast, num dos nossos programas, né? Apresentando um louvor aí, né? E ele também, né, tinha uma dupla sertaneja, né? Tinha. Queria que você falasse um pouquinho também, né? Quanto tempo essa dupla durou, como que foi o tempo que você, como que era o nome desse parceiro seu, né? Parece que também vocês viajaram para algumas cidades, né? Louvando o nome de Santo Senhor. Eu queria que você explicasse, falasse um pouco a respeito disso. Bom, eu estava cantando com um colega meu, Samuel Sami. A gente ficava mais na nossa cidade lá mesmo. Nós saímos de uma cidade para outra vizinha lá cantando, na oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar sempre apresentando louvor aos corações que o Senhor nos levava, sabe? Muitas pessoas a gente via ali sendo tocadas diretamente pelo Espírito Santo, a presença do Senhor que sempre foi marcante, sabe? Apesar de ser um momento também de aprendizado também, né? Que a gente aprendemos um com o outro, mas de um lado, assim, o Senhor sabia também que Ele me queria me levar para um lugar distante, que eu não poderia mais levar alguém, né? Que o Senhor teria uma outra obra na minha vida, que eu já estava sempre ciente disso, sabe? E enquanto isso, começou a cantar junto ali, nós começou, sempre tinha um convite para a gente poder apresentar na igreja, sabe? Através também de campanhas que a gente participava, a gente fazia propósito de oração em cima disso. Aí, até que um dia o Senhor
me propôs a estar aqui hoje sozinho, né? E essa história aí dele estar aqui hoje sozinho é um pouco longa. É, E numa outra oportunidade a gente pode até, né, trazer isso para vocês. Lembrando que o Levita Giovanni tem quantos anos mesmo? tenho 28 Ele anos. tem 28 anos, é um rapaz, né, um jovem, vamos dizer assim, né? E a história dele, o casamento dele é algo assim de Deus mesmo, né? E numa oportunidade, quem sabe aí próximo a uma data de Dia dos Namorados, alguma coisa nesse sentido, a gente pode, né, comentar um pouco sobre isso. Para quê? Para servir de exemplo também para outros jovens, né? É, Tomar muito cuidado concernente, né, envolvimento com quem está se envolvendo, né? Buscar de Deus, né? E aquilo que é de Deus, o Senhor ele vai criando uma situação e as coisas vão acontecendo, né? Então eu fico muito feliz de ver quando acontece, né? Quando Deus une algumas pessoas, né? Ou melhor, essa palavra quando Deus une, eu sei que ela é bíblica, mas eu gosto de usar outro termo. Quando Deus coloca duas pessoas no mesmo caminho, com propósitos idênticos, né? E essas pessoas entendem que uma a outra se completa dentro do princípio cristão. Então eu acho melhor pronunciar nesse sentido para que nós venhamos entender, para que ninguém depois venha culpar Deus, né, de um relacionamento frustrado que não deu certo, alguma coisa nesse sentido. Mas Levita Giovanni também, ele deixou ali na sua cidade, né, algumas pessoas. Eu gostaria de saber um pouco da história do Levita Giovanni, né, quem, pai, mãe, irmãos, né, quantos são a sua família e tudo mais, né? E o que você espera, né? Eu acredito que você tenha de Deus uma promessa. Mas primeiro vamos falar da sua família, né? Quantos mãe, pai, o nome de mãe, de pai, de irmãos, né? Se são casados ou não. E depois a gente vai falar um pouquinho do propósito, do chamado de Deus na sua vida. amém. Bom, na minha família, Ah, tá. Só rapidinho aqui. Não pode esquecer de falar do café, né? Gente, eu peço perdão aí porque você sabe, né? A gente que gosta de um cafezinho, aonde a gente vai tem que ter um cafezinho. com E certeza, por coincidência, o Giovanni também é um cafezeiro de primeira, né? não deixe de ter o cafezinho em casa, né? É, Então, na parte assim que eu agradeço muito a Deus, que é um presente principal que o Senhor nos concede de ter a família ao nosso lado, né? é. A família sempre presente, na qual nesse momento os irmãos assistem aí, está com sua família aí, né? Algum, alguns pode estar mesmo distante, mas sempre ligado com sua família. Minha família, a parte de pai e mãe, tem 5 pessoas, né? 5 pessoas, que é minha mãe Nilza Fernandes Evaristo, meu pai Geraldo, a minha irmã Giliane, que é irmã do meio, né? Que eu sou mais velho. Aí depois tem meu irmão caçula, Marcos Júnior, que nesse momento vai estar assistindo aí também. E quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para eles, né? Que se encontra lá na cidade de Belo Oriente, na comunidade chamada Fazenda Córrego Fundo, pastor. Mandar um grande abraço para eles ali. Sempre tá Já manda um acompanhando abraço também lá para os pastores, para a igreja da onde você veio lá, né? Já isso. aproveita, já manda um abraço para todo mundo aí. E quero mandar um grande abraço para os pastores que estão assistindo aí da cidade de Belo Oriente, grandes amigos, irmãos em Cristo que me assiste aí, que está sempre acompanhando esse trabalho aqui também aqui. É um trabalho abençoado. E eu louvo muito a Deus porque de onde eu saí para poder chegar aqui até hoje é diretamente das mãos do Senhor, pastor. É isso aí. Então que Deus abençoe, né? O nome, como que é o nome da sua mãe mesmo? Oi? O nome da sua mãe? Minha mãe Nilza A, Fernandes Evaristo. a dona Nilza, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ela. Ela teve aqui um tempo, acho que foi na época do seu casamento, né? Eu que fiz o casamento do Zezé de Cristo aqui, né? E foi uma bênção o casamento deles, né? A igreja se uniu e foi uma bênção, foi uma festa abençoada, um casamento muito, vamos dizer assim, cheio da unção de Deus, né? E é igual eu tô falando, tem coisas que eu vou deixar pra gente falar um pouco depois, não vou falar agora, porque o nosso tempo também não é muito. Eu não quero também fazer vídeos extensos e ainda tem outro assunto para tocar. Mas eu quero mandar um abraço para dona Nilza, né? E também para o Marcos, né? Que é irmão dele, que esteve aqui também. Que Deus abençoe o Marcos e todos os pastores. Eu sou suspeito em falar de pastor, porque é tanta perseguição na vida de pastor, que eu acho que pelo fato de eu também ser um pastor e eu conhecer a minha vida, né? Lógico que ninguém é igual a ninguém, todo mundo, né, tem sua história com o seu chamado e tudo mais,
mas às vezes a gente fica um pouco chateado. Mas antes de tudo, chateado em que sentido? Do que a gente vê falar, né? Porque existe muitas pessoas que chegam na igreja com a vida toda destruída, né? E o papel da igreja é poder unir, ajudar, estender a mão. Algumas dessas pessoas são gratas, permanecem na igreja, né? Ou mesmo não permanecendo na igreja local, mas estão servindo a Deus e de alguma maneira cresceram, né? Entenderam a importância do evangelho na vida delas, mas muitas pessoas também são ingratas, né? Saem falando mal, né? Acusando, criando algumas mentiras que não são verdadeiras, né? E hoje a gente vê muitas coisas acontecendo, alguns escândalos de pessoas que realmente cometeram os escândalos, mas a Bíblia diz, né? O próprio Deus falando que essas pessoas ele trataria com elas em vida e também em juízo, né? No grande dia da tribulação, do grande dia do julgamento, do grande trono branco, né? Todos nós teremos que prestar conta diante de Deus, mas isso é um outro assunto e nós vamos em outro momento falar. Mas por que eu estou comentando sobre isso? Porque a gente vê muitas perseguições, né, com a igreja evangélica, a gente vê muita perseguição com pastores, com obreiros, né? E muita também pessoa generaliza muito das coisas que acontecem, né? Tentando de alguma maneira manchar o evangelho, mas ninguém consegue manchar o evangelho porque o evangelho ele foi comprado não com euro, não com dólar, nem real, mas foi comprado com sangue, o sangue de Jesus Cristo. Mas antes de tudo, eu gostaria de perguntar aqui para o Zezé de Cristo, e nós já vamos aqui rapidamente, depois dessa pergunta, também dá para ele aqui a oportunidade dele trazer uma palhinha para nós, né? Eu quero pedir perdão porque nós estamos iniciando ainda, nos falta muitos equipamentos, né? Eu confesso para vocês que eu sou bem cru em tudo que está sendo feito aqui, né? Às vezes a gente conta com a ajuda de alguns, mas nem sempre a gente consegue no momento que a gente quer. Nem culpa as pessoas por isso, mas é porque às vezes a gente tem um sonho e esse sonho ele é nosso. E a gente tem que correr atrás dele. Você não pode esperar as pessoas sonhar por você ou esperar no tempo delas. Então, o sonho desse podcast, né, desse projeto que está iniciando na minha vida, é meu, né? Lógico que envolve algumas pessoas terceiras, por exemplo, igual o pastor Orlando, ele me doou, ele abençoou o projeto, né, uma mesa de som, né? O Usadão do Irmão, que é um dos nossos patrocinadores, inclusive em breve aqui atrás nós vamos colocar a logo de alguns patrocinadores, né? Na medida do possível a gente vai estar melhorando muito mais e vai crescendo ao longo do tempo, né? E você também pode ser um dos nossos patrocinadores. Inclusive, depois eu vou colocar aqui embaixo nesse vídeo aqui, ó, né, a logo do Usadão do Irmão, que é um dos nossos patrocinadores, né, que sempre tem nos ajudado, né, na dificuldade que nós passamos. Para quem não sabe, eu sou o dono do Usadão do Irmão e é a loja que tem nos patrocinado no momento, né? No caso aqui, a gente tem várias coisas aqui que foram pessoas que nos ajudaram. Por exemplo, essa mesa linda que nós estamos utilizando foi doada, né, pelo pastor, pelo diácono Eliel, me perdoa, né? Eu tenho aqui cadeira que veio do Usadão do Irmão, eu tenho alguns equipamentos, né, que veio do Usadão do Irmão e tudo mais. Ou seja, para montar uma estrutura como essa simples, por mais simples que seja, tem um custo e não é um custo barato, né? E ao longo do tempo a gente vai adquirindo equipamentos e vai melhorando e você vai perceber aí ao longo do tempo. Então esse sonho ele é meu. E é difícil, ô Levita Giovana, inclusive é sobre isso que a gente vai falar agora, a respeito do chamado, do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Eu queria que você falasse, né, quais são suas perspectivas, né, daqui para frente, o seu chamado, né? Se tem desejo de gravar um CD, ou se você quer dedicar mais a sua vida agora, depois de casado, está louvando, mas dedicar mais à palavra, ao chamado ministerial, qual que são suas prerrogativas daqui para diante? Bom, daqui agora para diante eu quero sempre estar também buscando, gosto sempre de te buscando em oração, orando sempre no seu primeiro lugar, né? E também buscando que através da palavra o Senhor nos orienta como seguir um caminho reto, né? Para poder a gente estar sempre buscando o conhecimento na sabedoria do Senhor, né?
porque Ele que nos capacita, nos dá orientação, certeza de onde nós devemos trilhar, né? Que é no caminho dele. E a oportunidade que o Senhor me concede agora de estar sempre aprendendo um pouco mais, né? Conforme o trabalho do programa aqui, sempre estar aprendendo um pouco mais para poder depois ensinar até mesmo aquelas pessoas na frente, né? Que de repente estejam começando, né? Eu ter uma palavra de fé para poder trazer essa pessoa. Igual o pastor perguntou, no momento agora eu dedico muito primeiramente na obra do Senhor. Tenho um sonho sim, de gravar um CD, né, de seguir a carreira no louvor, né, na música, de levar a palavra do Senhor através do louvor. E também agora estou me dedicando também na palavra, né, na ministração da palavra, na qual o Senhor me chamou também, né? De um tempo para cá o Senhor tem me despertado, tem me chamado, usado os servos dele para poder me comunicar, que não só através do louvor, mas também na ministração da palavra, né? Que o Senhor tem me chamado muita atenção através de palavras que sempre os irmãos anuncia, prega. Agora, uns dias desses eu estava estudando o Senhor para poder trazer uma mensagem, e aquela mensagem falava muito comigo, sabe? Falava muito comigo. E o Senhor falava no meu coração: filho, se prepara, porque é daí para lá, porque está apenas começando, né? Glória a Deus. Aí eu glorifiquei muito a Deus. Naquele momento ali, pus meu joelho no chão e adorei a Deus ali, sabe? Sentindo um abraço do Espírito Santo. E a nossa vida tem que estar primeiramente no altar, né? Do É Senhor. verdade. Buscando ao Senhor primeiramente, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos buscar primeiramente o reino do céu, né? Que as demais coisas o Senhor nos acrescenta, né? É verdade. É verdade. Isso é muito importante. Então, os projetos aí do Levita Giovanni daqui por diante aí é continuar, né, o chamado aí do louvor, né, vamos dizer assim, e também a palavra de Deus, né? Eu acho que esse é o caminho correto, é a gente olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia diz, ó, para um Deus deu 5 talentos, para outros Deus deu 2, né? Usando aqui Deus, no caso, porque aquele senhor representa o próprio Deus, e para uns ele deu 1. E aqueles que trabalharam, né, granjearam, aquele que ganhou 5, granjeou mais 5, ficou com 10, o que tinha 2 trabalhou e ganhou, né, virou 4, e o que tinha 1 enterrou seu talento. Então eu quero dizer para você que está assistindo esse podcast, que terá acesso a esse podcast aqui, que não, você que tem o desejo no coração de fazer algo não só dentro da igreja, mas na sua vida também, né, que seja na sua vida secular, no seu trabalho, você que deseja de viajar, fazer uma faculdade, você que deseja formar em alguma área, né? Às vezes você se acha incapaz disso, mas não é porque você tem de Deus no mínimo um dom. Se você trabalhar com esse dom que foi ganho por Deus, foi dado, aliás, por Deus, não foi nem dado, é emprestado, né? Porque nós teremos que prestar conta diante de Deus. Mas hoje está nas suas dependências, né? Para uso e fruto seu, você pode trabalhar e produzir. Vamos comparar uma semente, por exemplo, né? Você ficou um período da sua vida na roça, né? Fiquei. Por exemplo, quando você planta uma semente, né? Você vai plantar, às vezes, uma semente. Mas quando você colhe, você vai colher uma semente só? Não. A árvore ela vai dar vários frutos, Vários né? frutos. Então é isso aí. Eu quero já aqui também dar uma palhinha aqui pro Zezé de Cristo. Eu poderia até improvisar aqui agora, porque na verdade eu tenho um fone aqui, né? Eu tô com retorno aqui na rádio. O nosso retorno não é dos melhores. Eu vou tentar ver se eu consigo pelo menos colocar aqui para ele ter um pouco de retorno. Não sei se esse áudio vai ficar dos melhores, não quero de maneira alguma atrapalhar o louvor aqui do Levita Giovanni, né? Talvez eu poderia colocar o fundo ou ele louvar até mesmo sem o playback aqui, depois eu encaixar o playback. Mas eu vou tentar pôr um playback aqui, vamos ver como que fica pra gente ter uma noção aí. Qual música que você quer louvar aí? Divino Companheiro. Mara Divino Lima. Companheiro. Vamos colocar aqui tudo ao vivo aí, pessoal. Divino Companheiro.
Mara Lima? É. Vamos ver aqui, Divino Companheiro. Mara Lima. É isso aí. E aqui é um programa, como eu disse, eclético. Aqui vai ter um pouco de cada. Nós tivemos entrevista, né? Nós já tivemos um domingo, né? Falando um pouquinho aí sobre a minha família, sobre o Benjamin aí, né? Vocês viram aí, né? Nós fazendo um domingo, semana passada, né? Por enquanto eu tô postando um vídeo por semana, porque não é fácil, né? Todo mundo sabe que eu sou pastor, sou comerciante, sou pai de família, né? E ainda tem que tratar sobre os assuntos daqui, mas eu creio que vai dar tudo certo, né? Então eu já vou soltar aqui o louvor. Evita Giovanni vai estar adorando ao Senhor, né? Meu som não tá os melhores, mas dá para ir ter uma noção. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela um tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. E aí, Zezé de Cristo ou não? Deixa aí nos seus comentários abaixo aí. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Deus abençoe, um grande abraço. É isso aí, quem sabe faz ao vivo, né? Eu não sei como ficou o som ainda, né? Esse programa é gravado, ainda nós não estamos ainda fazendo programa ao vivo. Breve nós estaremos, né? É necessário aqui uma gama de equipamentos para isso, mas nós estamos trabalhando para fazer o melhor para você dentro das nossas proporções, né? Então quero desde já, né, encerrar essa entrevista com o Levita Giovanni aqui, com o Zezé de Cristo, e aí igual eu falei para vocês, né? Tire suas conclusões, Zezé de Cristo ou não Zezé de Cristo? Hã? Pois é. É uma glória. Eu acho que é Zezé de Cristo, né? E dentro de breve também, né? Nos dias, hoje o
Levita Giovanni congrega com a gente no Ministério Casa do Oleiro, né? E dentro de breve aí nós vamos estar também aí liberando ele para fazer algumas agendas, né? Eu já disse para ele aí, nos dias de culto, a prioridade é a igreja, porque nós conta com ele, porque ele não é só levita, ele é obreiro também, né? Mas nos dias aí que não tiver culto, né? Estão aí abertas aí, né, as oportunidades para você estar levando o Levita Giovanni, né? Para estar adorando, né? Ele não disse nada, mas eu quero falar por ele aqui, porque ele é muito simples. Não sei se vocês perceberam isso aí, né? E hoje a gente sabe que tem muita gente que convida a gente para adorar, para pregar, né? E não quer preocupar, por exemplo, com a questão de estar indo, né? Buscando a pessoa e tal. A gente sabe que a cidade de Uberlândia ela é muito grande. Então, você que convidar ele para estar louvando, né? No mínimo, busque ele, né? Leve ele depois ali, né? Ajude, pelo menos na despesa de ida e de volta, porque hoje as coisas não têm sido fáceis para ninguém, né? Então, sempre que a gente convidar alguém, né, na nossa igreja num dia de festa, num dia especial, eu acho que no mínimo o Uber ou uma ajuda, né, para a pessoa a gente deve fazer para poder estar ajudando no transporte aí. É uma coisa simples, mas importante, porque o Levita Giovanni hoje não tem moto, não tem carro. Então fica fácil, né? Melhor ainda, né? Se a pessoa poder te buscar, né? Hoje ele está morando ali no fundo da igreja, né? Breve ele vai estar com o cantinho dele. No mínimo ali na porta do Manaus, na porta da igreja ali, você pode estar pegando ele. Eu não vou colocar número de telefone ainda, né? Porque não acho viável, mas você que tiver interesse, me procure que eu passo no particular ou indico aí Levita Giovanni para estar adorando. Amém? E também já quero aqui também deixar aberto aqui para os pastores, né? Que a partir dos próximos podcasts que nós vamos estar fazendo, inclusive alguns ao vivo, na medida que nós formos aqui aperfeiçoando, né? Porque é tudo uma novidade para a gente, né? Mandarem seus cronogramas, né? A gente sempre grava no domingo e posta no domingo mesmo, né? No máximo na segunda o vídeo está postado. Semanal, você que tem uma festa, você que tem um evento na sua igreja aí, pode estar mandando para a gente também, que eu quero também fazer questão de estar divulgando. O programa aqui, ele não é individualista, não, da Casa do Oleiro em si. Ele é um programa nosso, é do povo, né? E também quero dizer para você aí, ó, que quiser patrocinar o nosso retorno aqui, nós estamos precisando de um retorno, né? O nosso retorno está com os alto-falantes estourados, né? Se você quiser patrocinar, nós vamos estar divulgando aqui a sua empresa, né? Para você... para as pessoas também conhecer o seu trabalho, a sua loja, né? Você que trabalha aí com loja de eletrônicos, né? Peças para computador, é isso aí. Agora eu vou entrar numa outra parte aqui um pouco polêmica, né? Eu queria compartilhar com você aqui, e eu não ia nem entrar nessa questão não, mas é importante a gente também se pronunciar, né, no que a gente imagina, né, no que a gente entende, né, como algo, vamos dizer assim, que a gente percebe que há uma malícia por trás de algumas questões, né? Essa semana repercutiu muito, né, nas redes sociais a respeito do pastor André Valadão, né? Inclusive, eu já quero deixar aqui bem claro que nesse programa aqui, nós não estaremos falando diretamente sobre política. Pelo menos por enquanto, né, nesse momento, talvez em uma oportunidade necessária, a gente traga algum tema, né? Porque, como eu disse, é um programa eclético, eu não quero também barrar nada. Mas eu não vejo viável nesse momento. A gente já teve aí uma polarização muito grande da política passada, da eleição passada, entre esquerda e direita, inclusive, né, uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é que houve, né, mais divisão ainda depois da política, porque começou um sentimento de ódio por alguns da direita, alguns da esquerda, né, aquele negócio de trocar acusações, de procurar culpado em certas situações ou não. E a gente está vendo que nós estamos curando ainda essa cicatriz de política, né? Hoje, né, a gente tem que entender que tem um presidente assumindo, né, já exercendo,
né? Eu, particularmente, não votei, né, no presidente atual, né? Deixo aqui bem claro, eu não escondo nada disso, isso é uma coisa particular de cada um, eu acho que deve ser respeitado, né, o voto, né? E se perguntar para mim a respeito como que está o presidente atual, né, eu não tenho acompanhado 100%, mas na minha visão, a partir do momento em que a eleição acabou, acho que rivalidades partidárias, né, a política ali também para e é torcermos para que aquilo venha a dar certo, porque envolve o nosso país, né, envolve, no caso, o país chamado Brasil. E o país chamado Brasil, ele não é política, ele é feito por pessoas. E eu faço parte, o Zezé de Cristo faz parte, você que está nos assistindo faz parte. Então, eu acho que nós devemos começar um pouquinho a focar mais, né, naquilo que o Senhor ele quer de nós. Eu quero citar aqui um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, que é muito importante. Eu quero deixar aqui para você, que aonde a Bíblia ela vem falar para nós aqui a respeito do Sermão da Montanha, né? Jesus ele está ali no Sermão da Montanha, juntamente com os discípulos, né? E eu quero compartilhar isso com você aqui, uma coisa muito importante, né? Deixa eu achar aqui, no caso aqui, a Bíblia rapidinho aqui, para a gente trocar algumas informações aqui, né, a respeito disso. Porque nessa semana foi polêmica a respeito dessa questão sobre o pastor André Valadão, né, pastor da Batista da Lagoinha, né? Então eu acho que nós, pastores, deveríamos ter, né, não é defender e nem ser contra pastores que, no caso, cometem, muitas das vezes, erros grotescos ou que falam coisas, né, vamos dizer assim, sem pensar e trazem sobre nossas vidas respectivas, vamos dizer assim, consequências. Mas primeiro eu quero ler o texto e depois eu vou estar comentando com você. O texto é um pouquinho longo, eu quero aqui abreviar, porque eu não quero ler todos os versículos, porque é longo. Mas eu quero aqui, ó, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né, no versículo 44, diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais no céu. Né? Então, aqui nessa parte do sermão, nós estamos vendo aqui o evangelista nos incentivando, né, a amar ao nosso próximo, inclusive o nosso inimigo. O inimigo perante a Bíblia aqui, nesse caso, não é o próprio demônio ou o próprio diabo. O inimigo são aquelas pessoas, né, que se intitulam inimigo da igreja, aquelas pessoas que perseguem a igreja. Inclusive no texto ele fala sobre perseguição, ele fala sobre as lutas que nós enfrentamos, né, no nosso dia a dia. Então a Bíblia diz que mérito tem alguém em amar alguém, né, que seja próximo, vamos dizer assim, ou da família, ou um irmão. Não tem mérito nenhum, mas nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Nesse texto aqui você vai ver que por várias vezes o Senhor ele vem falando a respeito das perseguições. Por exemplo, no versículo 10 ele fala: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa
da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha, gente, eu vou ser bem sincero para vocês concernente ao meu pensamento. Está aqui o levita Giovanni, ele tem todo o direito, inclusive, de discordar de mim, porque é importante eu dizer para você que nós, cristãos, né, nós temos uma visão perante a Bíblia, e isso vem há muitos anos, né, a gente lutando para manter esse zelo, né, para manter, no caso, essa doutrina que nós tanto preservamos, né? Isso não dá o direito de alguém discordar do que nós pensamos. Só que é importante a gente entender que a Bíblia, ela é a regra de fé, ela é a nossa regra de fé. E nós acreditamos que, através da palavra, nós nos aproximamos mais de Deus. Está lá em João capítulo 8, versículo 32, quando a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu estava aqui ouvindo, né, alguns áudios a respeito do pastor André Valadão, e acusaram ele de estar influenciando as pessoas a tirarem vida de pessoas LGBTs. Eu quero deixar bem claro que nos áudios em que eu ouvi, eu não cheguei em conclusão nenhuma de que havia por parte dele incentivo. Inclusive, algumas matérias de jornais, na verdade, acrescentaram palavras inexistentes no áudio em que o pastor André Valadão, ele comenta sobre isso. Muitas das vezes nós, cristãos, usamos termos, né? Como que eu posso explicar? Em comparação. Por exemplo, um termo muito usado por nós é de que nós usamos o exemplo que Jesus ele morreu por nós na cruz e ele carregou aquela cruz que representava ali o nosso pecado. Ele deu a vida dele por nós para salvar a nossa vida. E a gente sempre pergunta, por exemplo, usando um termo figurativo, que se alguém teria coragem de dar a sua vida, né, pela vida de um pecador. Quando eu digo pecador, eu digo em todas as áreas de pecado. Isso seja alguém que maltrata um pai ou uma mãe, alguém que mente, alguém que assiste pornografia, alguém que mata, alguém que rouba, independente de pecado sexual, mas envolve também tudo isso, porque na Bíblia nós aprendemos e nós não podemos mudar a nossa cultura, apesar de respeitar, né? Eu não tenho nada contra alguém que é LGBT, a não ser contra a atitude, no caso, né? Eu posso respeitar essa pessoa, mas não concordar com ela. Assim como ela também pode, às vezes, me respeitar e não concordar com o que eu penso. Então, o levita Giovanni está aqui, né, nessa manhã comigo. Eu não quero ser muito extenso, porque até o levita Giovanni tem um compromisso daqui a pouco, mas eu queria deixar bem claro aqui que é muito complicado. A pergunta que eu sempre faço, por exemplo, na igreja: você morreria, você daria a sua vida por alguém que você não conhece e considerado pecador, considerada culpada aos olhos do homem? A pergunta que eu faço é essa, e a resposta que eu sempre obtive é: eu não faria isso. E a segunda pergunta que eu faço, comparando a comparação que foi usada, no caso, houve vamos dizer assim, uma maneira, talvez por parte do pastor ali, que agrediu algumas pessoas, mas eu entendo a intenção do pastor e não foi no sentido de incentivar em nenhum momento matança, ou até mesmo as pessoas a agirem com agressividade de palavras ou de agressão física. A pergunta que eu te faço, por exemplo: você daria o seu filho para morrer para alguém que aos seus olhos não merece, para alguém pecador? Porque Deus assim o fez, mas Deus fez por quê? Primeiro, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o sangue de Jesus que foi jorrado ali no madeiro, ele nos purificou de toda impureza, né? A gente costuma dizer muito a respeito do período da graça, né? O tempo da graça, né? Porque no passado, baseado na Bíblia, no tempo da lei, a gente via que as punições elas eram severas e muitas das vezes até instantâneas, né? Tinha muitas punições por parte de Deus instantânea e que causava, vamos dizer assim, dor não só naquela pessoa, mas em toda a família. Mas quando Jesus ele rasga o véu após a sua morte, ele pagou todos os nossos pecados. Isso eu também estou me colocando como um pecador, como alguém que falha, que peca, que todos os dias precisa se consertar diante de Deus, né? O que nós não podemos é permanecer dentro do erro, é insistir sabendo que aquilo é um erro, que aquilo aflige a lei de Deus, entristece o coração de Deus e continuar praticando aquele mesmo ato. Então, eu quero deixar bem claro aqui, que, na minha opinião, não quero entrar profundamente dentro dessa questão, né? Cabe cada um de nós analisar, né? Não só confiar nas mídias, toma muito cuidado com mídias, com televisão, porque a mídia é o seguinte, principalmente a mídia brasileira, e a realidade é essa, ganha a vida anunciando tragédia, né? O nosso Brasil, visto lá fora, não é o Brasil compatível com o que nós vivemos na realidade. Nosso Brasil lá fora é visto como um país violentíssimo, como um país que não compensa vir, entendeu? É tempo da gente começar a olhar nas coisas e perceber, né, realmente o que está sendo dito. Não ficar colocando palavras e nem tirando palavras. É importante a gente ouvir os dois lados, né? Antes da pessoa julgar alguém, por exemplo, é importante ela ir lá, né, no site oficial daquela pessoa ali, nas redes sociais, ouvir detalhadamente, comparar o que está sendo falado, para poder, de alguma maneira, chegar a um veredito sobre o que ela interpreta sobre aquele texto, né? Então, na minha visão, eu não vejo como houve por parte do pastor ali a intenção alguma, porque nós cristãos não pregamos ódio nesse sentido. Nós não pregamos ódio. O que nós pregamos é contra o pecado. E quando pregamos contra o pecado, não atinge só, por exemplo, as pessoas que se sentem ofendidas, no caso, como os LGBTs, inclusive nós mesmos, de dentro da nossa comunidade. Porque o pecado, ele não só está fora da igreja, como também dentro da igreja, porque pessoas que vão na igreja vão porque elas entendem que precisam de Deus, porque vê ali como um hospital da alma, né? E aquelas pessoas têm buscado de Deus para que possam cada dia mais se consertar diante do Senhor. Inclusive, em Lucas capítulo 19, uma passagem bíblica muito conhecida, todo mundo conhece, Jesus ele está na casa de Zaqueu, publicano, né? E Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, e a Bíblia diz que as pessoas que estavam do lado de fora questionavam, apontando os erros de Zaqueu como alguém pecador, e porque Jesus, sendo ele filho de Deus, se assentava e comia na mesa de um pecador. A Bíblia diz que no mesmo instante Zaqueu, ele se propôs diante do Senhor, ele diz, olha, Senhor, se tenho defraudado alguém em algo, eu restituirei 4 vezes mais, né? Como diz a lei ali dos judeus, né? Quando alguém lesa alguém, ou furta alguém, aquela pessoa deveria ser punida e devolver ali 4 vezes mais, né? E não só isso, mas ele diz, olha, Senhor, eu pego o que eu tenho e dou a metade aos pobres. Aí o que Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos, porque os sãos não necessitam de médicos. Então, todos nós, na condição de ser humano, somos doentes espiritualmente falando. Mas se nós estivermos buscando de Deus, temos uma chance muito grande, temos uma chance não, temos a certeza da cura da nossa alma, que vai trazer para nós intimidade com o Senhor, e estaremos dentro do projeto, né, da salvação, que no caso é a graça, que não é por obras, mas sim pela misericórdia de Deus, né? Mas
que também a fé, Tiago capítulo 2, ele diz, sem as obras ela é morta. Então tem que haver mudança quando nós estamos diante do Senhor. Então deixando aqui, né, um pouco aí, falando um pouquinho a respeito disso, resumindo aí, né, para a gente tomar muito cuidado, né, principalmente para nós cristãos, seja católicos, evangélicos, né, porque a gente tem a nossa fé, temos as nossas doutrinas, a nossa crença, e que nós não podemos retroceder, né, por causa de alguns que querem, de alguma maneira, buscar em nós erros para tentar, de alguma maneira, prejudicar no tocante o geral, né, da obra de Deus. Irmãos, ninguém pode manchar a obra de Deus. E está aqui, eu li o texto em Mateus 5, 10, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, no verso 12 diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Entendeu? Então é isso. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Não concordo, não estou dizendo que eu concordo com tudo que é dito dentro de todas as igrejas. Tem muitas coisas que eu discordo, inclusive em algumas vezes no início do meu ministério, por exemplo, eu por várias vezes me equivoquei em palavras que eu disse, né, por não conhecer verdadeiramente o evangelho, né? Mas a palavra nos ensina a amar até os nossos inimigos. E inimigo aqui não é o diabo, inimigo é aquele que vê a igreja como alguém que persegue, que vê a igreja como alguém que, tipo assim, quer o seu mal, sendo que na realidade a igreja em tudo ela quer o bem, porque a palavra nos orienta, a palavra é o manual da nossa vida, do homem, para que possamos alcançar a salvação. Eu queria ouvir o nosso irmão Levita Giovanni, né, concernente a esse texto. Eu não sei se ele está sabendo, talvez ele nem esteja sabendo dessa repercussão, né, mas, né, deixar aqui para ele dar as suas considerações finais também. Eu já vou estar encerrando esse primeiro podcast nosso. Espero que você aí não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e também deixar o seu like, né? E algo muito importante eu quero te pedir nesse momento: compartilhe, por favor, esse vídeo. Vamos ver se nós alcançamos ainda nesse mês agora, pelo menos aos 100 inscritos, né? E aí íamos batendo algumas metas e alcançando aí, e deixando bem claro aqui para vocês que vamos trazer aí temas ao longo dos nossos programas aí polêmicos, né? Temas importantes, matérias importantes nos nossos podcasts, né? Então, muito obrigado aí a você. Eu já quero passar aqui para o Levita Giovanni, e logo após isso eu já estarei encerrando já, né, a esse primeiro podcast, né, que agora sim pode-se dizer que nós estamos iniciando aí uma série de podcasts, né, e vamos trazer outros entrevistados aqui ao longo do tempo, né, inclusive com a possibilidade aí de 3 ou 4 pessoas, né. Tem uma quantidade limitada de microfone. Eu ainda tenho um microfone na lapela, então 3 eu consigo, né? A gente está aqui trocando uma ideia a respeito de alguns assuntos. Levita Giovanni, com as suas considerações finais, e nós vamos estar encerrando aí. Amém. Eu quero estar aqui agradecendo pelo convite que o pastor me trouxe a estar aqui. Quero também agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade, né? Porque isso é um privilégio muito grande de poder estar na presença do Senhor e sempre firme na presença dele, que é importante, né? Quero agradecer a você que assistiu aí, que acompanhou até nesse momento, e eu quero ser muito aqui grato a Deus, porque para chegar até aqui é preciso remar, mas com Deus em primeiro lugar, né? Na frente é Ele que vai nos guiando e nos mostrando a direção correta. Agradeço a Deus, agradeço por tudo aí. Que Deus abençoe. É isso aí, meu amigo, minha amiga, você que me assiste, aos nossos inscritos. Vamos fazer esse vídeo alcançar pelo menos 100, 150 inscritos. Vamos compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis, né? Para a gente alcançar aí 150 inscritos. Vamos bater uma meta aí. Vamos bater uma meta de 100 inscritos. Tá ótimo, né? Por esse vídeo, né? Nós estávamos, a última vez que eu tive vendo, estava 47, quase 50.
Então, se você me ajudar a compartilhar esse vídeo aí, nós vamos alcançar o máximo de pessoas possível. E não deixe de deixar o seu comentário, né, a respeito do que pode ser melhorado, alguns temas também que pode ser trago dentro do nosso programa, porque isso vai ser de extrema importância, tá bom? É isso mesmo, então. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Nós já vamos ficando por aqui. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.